E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como é que está sendo a minha experiência utilizando o PlayStation 5. Eu também vou falar aqui se eu me arrependi ou não me arrependi de ter comprado o console. Primeiramente eu gostaria de destacar que eu decidi fazer esse vídeo aqui muito por conta do resultado do último vídeo que eu fiz falando sobre o PlayStation 5. E para quem não viu o vídeo, eu fiz um vídeo com o seguinte título: o PlayStation 5 é o console mais decepcionante da Sony em relação a jogos novos? E nesse vídeo eu tinha falado que sim, que o PlayStation 5 era o console mais decepcionante da Sony em relação a jogos novos. E a minha argumentação naquele vídeo foi a seguinte: quando eu digo jogos novos, eu estou me referindo aqui na verdade a jogos 100% originais, sabe? Franquias inéditas, porque eu sou um tipo de jogador que adora jogar jogos novos, franquias novas, sabe? Ter mundos inéditos ali pra gente explorar. E como eu tinha falado no vídeo passado, nesse sentido em particular, o PlayStation 5 pra mim, pelo menos, tá sendo bem decepcionante. E isso fica muito nítido quando a gente faz um recorte de tempo e compara os 3 primeiros anos do PlayStation 5 com os 3 primeiros anos do PlayStation 4. Quando a gente faz essa comparação, a gente consegue ver que pelo menos em termos de franquias novas que foram lançadas ou pelo menos anunciadas, o PlayStation 4 estava bem acima do que a Sony vem entregando no PlayStation 5. Só para vocês terem uma ideia de franquias lançadas ou anunciadas no PlayStation 4 nesses 3 primeiros anos, a gente teve o Bloodborne, um jogo aí muito bom que muitos consideram aí como um dos principais jogos do PlayStation 4, jogo que eu joguei, zerei, gostei bastante. Teve o anúncio do Horizon Zero Dawn, que foi um jogo assim que eu amei no PlayStation 4, inclusive zerei, platinei, joguei o jogo 4 vezes, inclusive até a DLC eu joguei mais de uma vez. Um outro jogo também que apareceu ali nos 3 primeiros anos, que foi anunciado, no caso, foi o Days Gone, outro jogo que eu gostei muitíssimo, outro jogo que eu joguei muito, inclusive platinei também. E além desses jogos, teve vários outros. Teve o Detroit também, um jogo muito bom, recomendo aí para todo mundo jogar. Um outro jogo bem legal foi o Until Dawn, um jogo de terror ali onde no final todos os personagens podem estar vivos ou mortos, enfim, um jogo que eu gostei muito na época. E além desses jogos que eu acabei de anunciar, a Sony também fez algumas apostas grandes. Por exemplo, nos 3 primeiros anos a gente teve ali o The Order 1886 e também o Drive Club. E tudo bem que esses 2 jogos não tiveram ali o sucesso que a Sony esperava, no entanto é mais uma amostra como na geração do PlayStation 4, pelo menos ali nos 3 primeiros anos, a Sony estava investindo muito mais em grandes franquias novas se comparado ao que a gente está vendo no PlayStation 5. Inclusive, eu até aproveito para perguntar para vocês, nesses 3 primeiros anos do PlayStation 5, qual foi a grande franquia inédita que a Sony lançou ou pelo menos anunciou, sabe? Aquela franquia nova que tu bate o olho e fica, caramba, olha esse jogo, sabe? Alguém consegue me dizer algum nome aí? Porque pelo menos de todas as franquias novas que a Sony lançou no PlayStation 5, ela está bem atrás se comparado a esses jogos que eu acabei de mencionar na geração do PlayStation 4. Mas obviamente, pessoal, que a Sony lançou sim franquias novas para o PlayStation 5. A gente teve o Returnal, por exemplo, uma franquia nova aí da Sony, e nesse ano de 2024 a gente vai ter aí o Rise of the Ronin, que parece que é um jogo bem interessante. Como eu falei, não lançou ainda, vai lançar nesse ano de 2024, mas eu acho que pode ser uma das grandes surpresas aí para esse ano de 2024. A grande questão é que quando a gente compara os 3 primeiros anos do Play 4 e do Play 5 em termos de franquias novas que foram lançadas ou pelo menos anunciadas, eu acredito que a maioria vai concordar comigo que na geração do PlayStation 4 os jogos ali pareciam pelo menos mais promissores, vamos colocar dessa forma. Por esse motivo em particular, e levando muito aqui em consideração a minha opinião pessoal, eu diria que sim, que em relação a jogos novos, o PlayStation 5 está se decepcionando bastante. E eu vi que no vídeo passado muitas pessoas discordaram de mim em relação ao PlayStation 5 tá decepcionando aí em relação aos jogos. E assim, pessoal, não tem nenhum problema discordar da minha opinião. Inclusive, por exemplo, se você for uma pessoa que adora muito a franquia God of War, se você adora muito o Homem-Aranha e se você gosta muito de jogos estilo Demon Souls, por exemplo, para você em particular, talvez esses 3 primeiros anos do PlayStation 5 tenham sido incríveis, talvez assim um dos melhores de todos os consoles, sabe? Então é uma questão que vai variar muito de gosto pessoal. Então não tem problema discordar, pessoal, porque como eu falei, realmente é uma questão que pode variar muito aí de gosto pessoal de um para cada um, vamos colocar dessa forma. Mas, por exemplo, quando eu comprei o PlayStation 5, um dos principais motivos que me fez comprar o PlayStation 5 foi justamente esse histórico da Sony em apostar grandes franquias novas, e geralmente ela tem um relativo sucesso em relação a isso, sabe? Então eu comprei muito PlayStation 5, muito também levando esse histórico da Sony, que eu espero que eles consigam manter
ter aí no PlayStation 5. E antes ali eu comparei o Play 5 com os jogos do PlayStation 4. No entanto, se a gente for no PlayStation 3, por exemplo, caramba, no PlayStation 3 a gente teve o nascimento da franquia Uncharted e da franquia The Last of Us, que estão entre as principais franquias da Sony, sabe? Então é essa questão que eu tô me referindo aqui, sabe? Jogos novos, inéditos, que aproveitem ali o console, que sejam diferentes, que seja um mundo novo pra gente explorar, personagens novos, histórias novas, enfim, esse é o tipo de coisa que me atrai mais no console, por isso que eu fui no Play 5, por conta do histórico, enfim, espero que a Sony continue apostando nessas novas experiências. Mas enfim, pessoal, agora que eu falei sobre tudo isso, o que dizer sobre o PlayStation 5 em si, como é que tá sendo a minha experiência e será que eu me arrependi de ter comprado o console? E lembrando que o Play 5 foi um console que eu comprei bem no lançamento, tá? Então eu tô aí mais de 3 anos com o videogame. E a resposta sobre se eu me arrependi ou não de ter comprado o PlayStation 5 foi a seguinte, pessoal, Não, pessoal, não me arrependi de ter comprado o PlayStation 5 e tem alguns motivos que me levam a não ter me arrependido de ter comprado o console e eu vou contar eles agora aqui pra vocês. Mas antes de continuar o vídeo, pessoal, apenas lembrando, se vocês estão curtindo o conteúdo, estão gostando do vídeo, gostam aqui do canal, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse, contamos aí demais com o apoio de todos vocês. Como eu acabei de falar, eu não me arrependi de ter comprado o PlayStation 5, porque apesar dele estar me decepcionando bastante em relação ao lançamento de jogos inéditos e franquias novas, ainda assim o PlayStation 5 tem muito jogo bom. Por exemplo, o Horizon Forbidden West, que está aqui atrás de mim, é um jogo que eu gostei bastante, joguei, zerei, tenho mais de 100 horas do jogo, tenho ele platinado e eu continuo jogando o jogo porque eu quero fazer todas as coisinhas, todas as missões secundárias que tem no mapa e depois ainda tem a DLC para jogar. Então Horizon Forbidden West, por exemplo, é um jogo que eu estou gostando muito, apesar de que, como eu falei no vídeo passado, o primeiro jogo lá no PlayStation 4 para mim era um jogo mais redondinho, sabe? Eu gostei mais do jogo lá no PlayStation 4, mas enfim, Horizon Forbidden West aqui sem dúvidas é um ótimo jogo. Um outro jogo muito bom também é o Ratchet & Clank, jogo muito bom, também zerei, platinei, peguei todos os troféus, um jogo muito bom. Um outro jogo muito legal que inclusive está instalado ali no PlayStation quando você já compra é o Astro Playroom, um jogo muito bom. Ele usa muito bem o recurso do DualSense, dos gatilhos adaptáveis e da vibração, mas não é só isso, o jogo em si é muito legal. É outro jogo aí que eu também tenho platinado e tem vários outros jogos. Pô, tem um novo God of War, novo Homem-Aranha, novo Gran Turismo, teve ali o remake do Demon's Souls também, e olha que eu tô falando aqui só de jogos da Sony, porque se a gente for juntar também os jogos multiplataforma, a gente vai ver que sim, que o PlayStation 5 tem sim excelentes jogos. Então por esse motivo em particular, eu não me arrependi, porque apesar de eu estar bem decepcionado em relação a jogos novos, pelo menos tem grandes jogos aí que eu posso estar jogando no PlayStation 5. Um segundo motivo que me faz não ter arrependimento de ter comprado o PlayStation 5 é o controle, pessoal. O controle do PlayStation 5 ele é sensacional em termos de imersão e eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido várias pessoas elogiando o controle. E justamente por isso eu vou fazer diferente aqui nesse vídeo. Eu não vou ficar falando sobre o controle, o quanto ele é bom. Na real, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês o nível de imersão que ele consegue entregar. Eu separei um trechinho de um vídeo que eu fiz um teste com o DualSense, que é o controle do Play 5, onde eu me vendei, desliguei o som da televisão e mesmo sem olhar para a televisão e mesmo sem ouvir, eu conseguia descobrir o que estava acontecendo no jogo. Parece até mentira, mas dá só uma olhada aí no trecho desse vídeo e vocês vão ver como realmente é incrível a imersão do DualSense. Vocês não vão acreditar, mas eu vou conseguir adivinhar o terreno que eu tô pisando, o clima que tá fazendo e a arma que eu tô segurando sem olhar para a televisão e sem ouvir nada, apenas segurando o controle do Play 5 através da vibração e dos gatilhos dele. Tem que acertar, tô me sentindo numa competição de televisão que vale R$1 milhão. Muita chuva com raios caindo. Acertou. Tô nadando na água. Acertou. Boa. Metralhadora de bolinha. Acertou. Fiquei na dúvida, porque o foguete ele também funciona dos dois lados. Tô andando na grama? Acertou. Tô rolando num terreno esburacado? É isso aí. Acertou. Tô andando em cima das nuvens? Errou. Bosta! É na lama? É na lama. É na lama? Ah, era parecido, que droga. Tô andando no gelo, deslizando no gelo. Acertou. Tá com uma chuva leve. Acertou. Chuva de granizo. Acertou. Eu
Tô andando numa rua que tem uns obstáculos lá no chão, assim, parado no chão. Acertou! Tô agora num foguete. Acertou! Agora sim eu tô andando nas nuvens. Acertou! A nuvem é um pouco mais suave. Essa é fácil, eu tô atirando do arco e flecha. Acertou! Eu tô rolando em cima de uns obstáculos assim de metal. Acertou! Então, como vocês puderam ver, realmente o controle do PlayStation 5 ele é incrível, pessoal, em termos de imersão. Com certeza muito melhor se comparado a qualquer controle de concorrente que eu já testei. Então eu fiquei bem feliz que a Sony não ficou confortável com o controle do Play 4, sabe? Eles foram além, adicionaram novas tecnologias que dão ali uma camada extra de imersão muito legal. No entanto, apesar de eu estar fazendo esse elogio em relação ao controle do PlayStation 5, eu também quero fazer uma crítica aqui em relação ao controle, tá? Porque, por exemplo, lá em casa eu tenho 3 controles da Sony. 3, não 4. 3 controles da Sony. E dos 3 controles, 2 já estão com aquele problema de drift, sabe? Que é um problema onde eu tô com o controle parado, sem mexer, mas o meu personagem no jogo ele fica andando, como se eu estivesse colocando o analógico para frente, sendo que eu não tô colocando. Então, dos 3 controles que eu tenho lá em casa, 2 já estão com esse problema. Além disso, um desses controles tá com um problema no touchpad que fica aqui na parte de cima, que não funciona direito, sabe? Então, eu tô com 3 controles e 2 já apresentaram problema. Problema ali do analógico, né? Que o personagem fica andando sozinho, e um dos controles ainda está com um problema ali no touchpad que fica na parte de cima, algo que eu acho meio chato. Inclusive eu já tenho 3 controles justamente para revezar entre eles, sabe, diminuir a chance de dar problema, só que infelizmente não deu certo. Dos 3 controles, 2 já deram esse problema, então é uma questão aí que eu acho que vale a pena vocês tomarem cuidado e queria falar sobre isso aqui no vídeo porque é algo meio chato. Um outro motivo que me faz não ter arrependimento de ter comprado o PlayStation 5 é que ele é retrocompatível com os jogos do PlayStation 4. Ou seja, além da gente poder jogar os jogos de PlayStation 5, a gente pode jogar uma infinidade de jogos muito bons que estão presentes na biblioteca do PlayStation 4. E algo muito legal é que muitos desses jogos do PlayStation 4 rodam melhor no PlayStation 5, com uma taxa de quadros por segundo mais alta, por exemplo. No entanto, também vai uma crítica aqui, tá? Apesar de vários jogos rodarem melhor no PlayStation 5, é uma pena que não vale para todos os jogos. Tem muito jogo de PlayStation 4 que continua travado aos 30 FPS no PlayStation 5. Mas, enfim, de qualquer forma é legal ter aí a possibilidade de jogar jogos de Play 4, ainda mais em relação aos títulos que rodam melhor aqui no Play 5. Mas enfim, pessoal, somando aqui então o fato do PlayStation 5 ter sim bons lançamentos, juntando com o fato do DualSense dar uma imersão muito superior se comparado a qualquer controle que eu já testei, e também somando o fato dele ser retrocompatível com o PlayStation 4, essas coisas em conjunto me fazem não ter arrependimento de ter comprado o Play 5. E além de tudo isso, tá, vale um outro elogio aqui, porque o Play 5 ele é extremamente rápido, muito mais rápido que o PlayStation 4. Basicamente nem existe mais tela de carregamento nos jogos, sabe? Obviamente que existem algumas exceções e tudo mais, mas é tão rápido geralmente que é quase como se nem tivesse tela de carregamento. Uma outra coisa aí muito legal que vale a pena elogiar aí no PlayStation 5. Mas enfim, pessoal, como vocês puderam ver, essa é a minha experiência com o PlayStation 5 até o momento. Não, eu não me arrependi de comprar o Play 5. Como vocês puderam ver aqui, eu fiz vários elogios ao console. No entanto, apesar de eu estar gostando do Play 5, apesar de eu não ter me arrependido e apesar de eu gostar da marca PlayStation, isso não significa que eu não vou fazer as críticas que eu acho que sejam justas. Como eu falei, eu comprei muito o PlayStation 5 por conta do histórico da Sony de franquias novas. No Play 3 a gente teve Uncharted, The Last of Us, 2 franquias consagradas, e eu sei que tem várias outras, tá? Eu tô mencionando essas porque são mais conhecidas lá no PlayStation 3. Daí no Play 4 a gente teve Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone, Bloodborne, enfim, várias outras, e no Play 5 até agora, sabe, tá meio complicado em relação a isso, e é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Franquias novas e tudo mais. E falando em novas experiências, pessoal, vale dizer que até onde a gente sabe, parece que a Naughty Dog, que inclusive é a desenvolvedora ali de Uncharted, de The Last of Us, parece que eles estão trabalhando em uma franquia nova, até onde a gente sabe, pelo menos. E um outro estúdio que também parece que está trabalhando em uma franquia nova é o pessoal lá que fez o Days Gone, parece que também estão trabalhando em um jogo novo. Enfim, quem sabe um desses 2 estúdios, ou quem sabe aí os 2, já anunciem aí o seu projeto nesse ano de 2024,
4, vamos aí torcer para isso. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião, essa é a minha experiência com o PlayStation 5. Como eu falei, tem pontos para criticar, pontos para elogiar, mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando aí do PlayStation 5, caso vocês já tenham um console, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram, não gostaram, querem mais vídeos como esse aqui no canal? Enfim, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, também contamos muitíssimo aí com o apoio de todos vocês, dando um gostei no vídeo, se inscrevendo no canal caso sejam novos por aqui. Mas o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima!